Olá, aqui é o professor Roberto Medeiros e hoje a gente vai ter mais uma aula do curso de Segurança do Trabalho. Hoje aqui na CETEPS nós vamos falar sobre técnicas de apresentação em segurança e saúde do trabalho. Então seja bem-vindo a mais essa aula que nós teremos 4 tópicos principais. Para falar sobre apresentações de segurança e saúde no trabalho, é importante que você, que é um futuro profissional da área da segurança, entenda que os profissionais da área de segurança é normal fazerem apresentações em público. E quanto melhor você desenvolver essa habilidade, mais você vai conseguir se destacar no seu meio profissional. Por isso, nós vamos falar exatamente em 4 aulas sobre esses 5 tópicos: planejar, preparar, treinar, e os últimos 2 nós vamos juntar, que é executar e aprimorar. Nós vamos falar deles 2 juntos. Então, planejamento, preparação, treino e execução e aprimoramento, nós vamos tratar deles junto. Então, vem comigo, acompanha a linha de raciocínio, que eu tenho convicção que se você adotar, se você aprender essas orientações que eu vou te passar aqui, com certeza você vai conseguir ser um profissional diferencial. É isso que o mercado de trabalho está procurando, profissionais diferenciais. Como a vida do profissional da área de segurança envolve apresentações, é muito importante que você tenha bem em mente o que a gente vai aprender aqui, ok? Então, para começar a falar sobre planejamento, a gente colocou até uma fotinha aqui de um mapa, simulando como se a gente fosse fazer uma viagem. Então imagine aí que você vai fazer uma viagem, você vai para outro país, uma viagem que é grande, você não concorda? Não é uma viagem simplesinha ir para um outro país. Você tem que fazer um planejamento, e esse planejamento é um planejamento longo que envolve vários detalhes. Seu passaporte já está ok? Sua documentação já está tudo ok? O dinheiro, você já sabe quanto que você vai gastar para fazer essa viagem? Quanto tempo você quer ficar fora do seu país? Quantos dias você vai ficar lá, em que cidades ou que países você quer viajar? Então, todas essas informações, elas fazem parte do que? Do planejamento. Quanto mais tempo eu for ficar, quanto maior for a minha viagem internacional, mais itens eu tenho que verificar, mais itens eu tenho que ver se está tudo certinho. Para quê? Para não ter problema lá na frente. E seguindo essa linha de raciocínio de uma grande viagem, é o que nós vamos falar sobre as apresentações em segurança e saúde do trabalho. É como se fosse uma grande viagem e a gente tem que fazer um planejamento muito bem feito antes de entrar nessa viagem, antes de começar. Então, a primeira parte que a gente quer destacar dentro do planejamento e que o profissional da área de segurança é normal na vida profissional dele fazer, são a CPAT e são os DDS. Você já ouviu falar sobre CPAT e sobre DDS? CPAT é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho. Então, o que acontece? Nas empresas, nas grandes empresas, uma vez no ano, a empresa vai pegar uma semana e essa semana vai ser uma semana diferente. Uma semana voltada para a prevenção de acidentes do trabalho. Uma semana que a gente vai trazer temas, tópicos, ações que vão promover um ambiente mais seguro, mais saudável, para evitar tanto acidentes quanto doenças relacionadas ao trabalho. Então essa semana de prevenção a acidentes vão ser aí 5 dias, 4 dias, 6 dias, vai depender da organização que você tiver aí dentro da sua empresa, mas ela vai ser uma semana diferente. E é importante que a gente planeje isso muito bem com antecedência. Normalmente as empresas optam por aqueles períodos onde o fluxo de movimento ele é menor. Então está mais calmo, não tem tanta produção, não tem tanta entrega. Então fica mais tranquilo para você organizar a sua CPAT nesse período. Normalmente são os empregados efetivos, fixos, você não tem
tanto trabalhador temporário. Então dá para fazer um bom trabalho e realmente cativar as pessoas, pegar o comprometimento dela. Mas é claro, você tem que se planejar para conseguir fazer uma CIPAT de impacto. Então, qual é o período onde tem menos produtividade? Qual é o período que a sua empresa vai definir? Então, o primeiro passo no planejamento é definir essa data. Definiu a data dentro do planejamento? Maravilha! E aí, quais são as necessidades que a nossa empresa tem? O que pode ser abordado, que pode ser intensificado dentro dessa semana? Esse é outro fator que vai ser discutido internamente. Nas empresas onde fazem a CIPAT, normalmente tem uma CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Então essa comissão pode ajudar a quê? A bolar quais são os temas que a gente vai falar. Será que a gente tem muito problema com pessoas aqui com tabagismo? Muitas pessoas que fumam. Será então que essa pode ser uma alternativa para ser tratada dentro dessa comissão? Ou será que a gente está tendo muitos setores, muitos acidentes num determinado setor? Ou muitos acidentes de mãos e braços? Então essa pode ser uma abordagem da sua CIPAT também. Ou será que a maior parte dos problemas aqui na CIPAT é na minha empresa, melhor dizendo, é com relação a LERDORT, né? Lesão por esforço repetitivo, ou os próprios movimentos, né? Será que tem muito peso aqui? Então será que eu poderia abordar mais temas sobre ergonomia? Então isso tudo vai fazer parte do planejamento antes. Para quê? Para a gente definir o que nós podemos falar dentro dessa semana, para ficar interessante, para essa viagem internacional, essa viagem nesse assunto segurança do trabalho, seja uma viagem boa, gostosa, onde as pessoas sentem que poxa, eu vim aqui nessa semana e eu aprendi coisa nova, coisa que eu não sabia antes. Então é isso que é importante, nós que somos profissionais da área da segurança, planejar com antecedência, para quando chegar a CIPAT a galera ficar animada, ficar na expectativa. E agora, o que eu vou aprender? O que de novo vai ter? Então esse planejamento é importante. No planejamento pode incluir, inserir dentro da CIPAT um teatro, podemos escolher também fazer um concurso de frases, a gente pode escolher fazer uma gincana de segurança para ter uma ideia de como é que está o nível de aprendizado ou o nível de conhecimento das pessoas na área da segurança. Então a gente tem várias alternativas que a gente pode trazer. Eu já vi empresas já fazendo concurso de paródia, concurso musical, de paródia de músicas, aplicando a segurança do trabalho. Então a gente tem várias opções para fazer uma mega CIPAT. Basta a gente planejar isso muito bem. Assim como é nos diálogos de segurança. Nos diálogos diários ou nos diálogos semanais de segurança é a mesma ideia. A gente tem que planejar, a gente tem que pensar quais são as necessidades do pessoal daquele setor, daquela unidade, e a gente trazer temas que vão dizer respeito a algo que vá trazer benefício para eles. Então, a gente tem que o quê? Planejar. Qual que é o meu planejamento? E escrever. Poxa, primeiro essa semana eu vou falar sobre tal tema nos diálogos de segurança. Na outra semana eu vou falar sobre tal tema. E trazer isso de uma forma organizada, tá? E quando a gente estiver fazendo a CIPAT e esses diálogos, é importante a gente estabelecer uma comunicação com as pessoas. Sabe? Olhar no olho mesmo da pessoa, entender se ela está captando aquelas informações que você está transmitindo para ela. Então, sobre esse tema, planejamento, não se esqueça do que é jogar xadrez. Você já jogou xadrez? Xadrez tem tudo a ver com planejamento. E você, a hora que estiver profissionalmente, atuando profissionalmente, você tem que planejar. O xadrez, eu acho que é um jogo muito interessante, ele ajuda a gente a se desenvolver e ajuda a gente a planejar. Por quê? Porque no xadrez você tem que simular 2, 3, 4, 5 jogadas para frente. E aí você pensa nas jogadas para frente, só que você faz uma jogada. E quando você faz uma jogada,
o seu adversário vai fazer a outra jogada. E quando ele fizer a jogada dele, você já tem que replanejar as suas 5 próximas jogadas. Então, o planejamento é algo que é fundamental dentro da nossa profissão, dentro da nossa área de atuação, assim como é jogar xadrez. E às vezes vai acontecer algum imprevisto, vai acontecer alguma coisa que vai surgir no meio desse caminho e aí eu tenho que replanejar. Então, lembre-se que às vezes as pessoas falam assim, mas aconteceu o tal imprevisto. Normalmente, esses imprevistos, se a gente sabe quais são os imprevistos que podem acontecer, eles não são imprevistos, eles são previstos. Porque você sabe que aquilo pode acontecer. Pode faltar energia, pode não dar certo o projetor, pode dar um problema no seu slide. Então isso não é mais imprevisto, isso é previsto, isso pode acontecer em algum momento. E a nossa capacidade de planejar e de minimizar ao máximo isso e de ter um plano B vai estar em evidência a hora que isso acontecer. Porque aí a gente vai saber, opa, tem algo para mim fazer? Tem uma outra alternativa? Então, nas técnicas de apresentação em segurança e saúde do trabalho, é importante a gente observar o planejamento. Essa é a nossa primeira parte aqui. Você vai fazer uma CPAT, você vai fazer um diálogo de segurança, você vai fazer qualquer treinamento de CIPA, treinamento de algum curso de NR específico, planeje, assim como se a gente fosse fazer uma viagem internacional, uma viagem para outro país, a gente tem que ter o planejamento. Então acompanhe aí que a gente falou da primeira parte, que é o planejamento, e na próxima aula vem comigo, segue aqui que a gente vai continuar com o nosso segundo passo. Aguardo você, até lá!